só imaginação. Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? A nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez chuvando com escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução. Esse nosso egoísmo destrua nosso coração. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Nada vai acontecer. Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Tudo certo com vocês? Nada como uma musiquinha para animar o dia, né? Ah, obrigado. Tem um bom gosto, né? Boa noite, valeu! Boa noite, valeu! Eu nem escuto direito Legião no carro, viu, gente? Eu nem sei nem as falas mais do Renato. Sônia, chama Será, né? Música. Tudo bem com você, Sônia? O som tá saindo muito ruim porque eu tô sem meu foninho, né? Então tá legal. Deixa eu soprar aqui que tá cheio de giz. Computador aqui, né? Tá legal, tá beleza? Vocês assistiram semana passada, então. Vamos retomar. Vocês assistiram. Ver se vocês pegaram, hein? Aí o pessoal, bom dia pra vocês. Beijo pra todo mundo. O chat já rodou pra caramba aqui. Eu tava aqui abrindo o slide. E essa semana é B, hein? Vamos ver se vocês manjaram. Na semana B, que aula a Vitória. Beijos. Semana B, aula ao vivo de História e aula gravada de Atualidades. Semana A, aula gravada de História, aula ao vivo de Atualidades. Falar nisso, perfeito, Vinícius. Falar nisso, vocês gostaram da aula ao vivo de Atualidades? Deu para pegar? Eu fiquei preocupado de como ela iria proceder, como ela iria andar. Né? Gostaram? Ah, então tá bom. Feliz. Beleza, então. Tá bom? E a gente vai continuando com os temas. Crise na Venezuela, tensões entre Estados Unidos e Irã, né? Obrigado, Sônia, obrigado. Engorda do isolamento social, você acredita? Tô numa engorda nervosa. Até tô dando graças a Deus que eu tô dando aula sentado agora, que dá para disfarçar um pouquinho menos, né? Fica mais fácil, né? Vinícius, porque na semana B, a aula de atualidades é tudo de slide, eu sempre vou fazer na minha casa, tá? É que hoje eu já entrei no primeiro colegial, entrei no primeiro médio, no primeiro, estou entrando agora com vocês e depois eu vou usar a lousa. Obrigado, Sônia, obrigado. Ó, não vou esquecer da cerveja pós-pandemia, hein? De domingo, depois da FUVEST, lá com a galera tudo do SEIB lá, deixa pra lá. Ó, é o seguinte, eu sou assim, eu funciono dessa maneira. Tem aula que não fica legal no slide. Tem aula que é legal na lousa. Aí eu venho na escola e uso a lousa, que a gente tem que ficar de máscara. Só tem a gente na sala aqui, não tem mais ninguém. Fica uma central lá e a gente fica sozinho aqui na sala. Tem aula que é legal na lousa e tem aula que fica boa no slide. Eu gosto de priorizar o que é bom para vocês. Entenderam? E aí, por isso, tá? Soprar isso aqui, tá cheio de pó. Por isso que eu tô aqui, eu fiz 2 aulas na lousa, vou fazer uma de slide com vocês, depois eu volto para a lousa.
tá? Mas não com vocês só outra aula na lousa. Então a gente está começando um módulo novo hoje. Hoje nós vamos começar o imperialismo norte-americano e a crise de 29. A última aula que eu dei de história para vocês foi a independência do Haiti, correto? Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que vocês querem primeiro? A boa ou a ruim? A ruim que não tem boa, viu, gente? A ruim que não tem notícia boa, tá? Né? Então, tô brincando. É o seguinte, essa aula, para vocês não ficarem confusos, eu já sei o que eu vou fazer para ajudá-los. Vou projetar minha tela aqui para vocês. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem antes de começar a parte de slide, tá bom? Deixa eu deixar até no jeito aqui. Pronto. Vou projetar minha tela, ver se aparece aí para vocês. Ó, vou tentar projetar. Vê se foi. Eu preciso do chat aqui, eu preciso do chat no cantinho. Beleza. Então foi? A tela projetou aí? Sim? Então, ó, vou abrir esse negócio aqui para vocês, ó. Aqui só para vocês entenderem. Se tem CS, ele joga, eu já joguei, já há muito tempo, estou muito ruim, eu preciso melhorar. Ó, vou jogar aqui no canto só para vocês entenderem melhor. Vou diminuir aqui. Isso aqui é o conteúdo de vocês, ó. Essa aqui é a apostila de vocês. Deixa eu mostrar, isso aqui é o conteúdo programático de vocês. Tá bom? História 1, História 2, História 3. Dá uma olhadinha. A última aula que eu dei para vocês... Deixa eu jogar aqui. Tá aqui. A última aula que eu dei para vocês foi a Independência da América Espanhola. Olha lá, o caderno 2, módulo 8. Por que a notícia é boa? Que agora eu vou dar a última parte de América para vocês, um pedacinho da América. Ó. Eu vou falar dos Estados Unidos no século XX, que é o imperialismo norte-americano, e vou começar a crise de 29, só para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Eu vou ajudar o Marcão na frente 1. Então eu vou começar a falar para vocês já um pouquinho de história contemporânea, para poder depois, ó, eu vou dar crise de 29, regimes totalitários e Segunda Guerra, para depois falar o que é a América lá no finalzinho, a América das ditaduras na América. Vou abrir esse conteúdo para vocês entenderem como que vai funcionar, entendeu? Então olha que interessante, Estados Unidos eu trabalho agora, porque eu estou falando de América, não estou, Haiti é na América, Estados Unidos é na América. Aí eu vou falar do imperialismo norte-americano, vou falar da crise de 29, aí eu vou falar do fascismo e do nazismo, vou falar do fascismo e do nazismo, beleza? Aí depois eu falo da Segunda Guerra para vocês, parte que vocês gostam pra caramba, para depois falar da América no século XX. Entenderam? Até abrir aqui para vocês para ficar mais fácil. Beleza? Tranquilos? Vamos para a aula, então? Acho que eu estou meio perdido aqui, né? Vocês estão me vendo, importante é que vocês estão me vendo na tela aqui, né? Ó, Sônia, eu estou mandando aqui para vocês já vou mandar aqui no chat, aqui, meu computador, vou mandar aqui o slide está prontinho já em PDF. Então, nós vamos começar a falar dos Estados Unidos para poder falar da crise de 29, né? Estou meio perdido aqui, imperialismo norte-americano. Achei. Ó, já vou colocar aqui para todo mundo. E depois, vê se chegou para todo mundo. Manda um sim aí. Chegou? Então, beleza. Então, vamos lá? O imperialismo norte-americano. Vamos para a aula, de fato? Ixi, eu estou perdido com esse negócio aqui, que o chat está junto. Então, vou deixar eu aqui no cantinho. O chat, eu vou deixar ele também bem pequenininho aqui no cantinho. Beleza? Tá dando para enxergar?
Tá dando para enxergar? Tranquilos? Então, beleza, então. Vocês entenderam por que eu mostrei para vocês que do nada eu estou falando de América, eu estou falando dos Estados Unidos, aí eu vou entrar na crise de 29, vou dar uma força para o Marcão em História Geral, nós vamos terminar a História Geral, tudo, se ano você for analisar, que vem em revisão zona mesmo, tá? E aí, os dois trabalhando, História 1, História 3, História 1 ajudando em História Geral, porque vai chegar uma parte que não tem muito mais o que falar de América. Beleza? Vamos falar sobre imperialismo norte-americano. Me localizem aí, hein? Faltando uns 10 minutinhos. Sônia, por favor, me avisa, viu? Me dá um toque. Ó, Danilo, 10 minutos, só para eu me localizar. Para entender o imperialismo norte-americano, é interessante você ter assistido aquela aula minha de Marcha para o Oeste. Vocês assistiram Estados Unidos do século XIX? Estou olhando o chat aqui, se vocês assistiram ou não. Sim? Lembra que eu coloquei um filme? Coloquei um trailer de um filme? Mostrei para vocês como funcionava o Velho Oeste, a expansão para o Oeste. E vocês lembram como chamava, inclusive caiu no simulado de vocês, como chamava aquela ideia que eles achavam que eles tinham que expandir mesmo? Vocês lembram o nome disso? Eu tô com confusão aqui, não estou conseguindo lembrar. Perfeito. Destino Manifesto. Vocês estão bem, fiquei feliz de saber que vocês viram. E lembra que eu contei para vocês na aula, que eu falei assim, gente, presta atenção. Não sou fã dos Estados Unidos, mas também não fico só criticando. Mas eu não acho que é uma mentira para eles. Eles acreditam que o Destino Manifesto é verdade. Eles acham que aquilo é verdade. Não é assim, ó, eles estão fingindo para enganar todo mundo. Não, eles acham que Deus escolheu eles para levar a democracia, para levar a civilização aos não civilizados. E nada melhor que começar uma aula dessa vem um discurso do atual presidente. Eu quero que vocês saibam que eu não estou colocando o discurso do Trump porque é o Trump e estou criticando o Trump. Se fosse o Obama, eu ia colocar o Obama. Se fosse o Bush, eu ia colocar o Bush. Mas o atual presidente é o Trump. E veja como você tem resquícios do Destino Manifesto no discurso dele. Se o som estiver muito baixo, vocês me avisam, tá? Que eu venho aqui e aumento o som. Acho que eu estou pensando até em aumentar o som, né? Acho que eu consigo aumentar ele daqui. Vou passar aqui. Vamos ver se vai. Não tá indo não, hein? Tava indo. Mas eu vou aumentar antes para ficar mais fácil. Já tá boa a altura já. Então, vamos lá. Bureaucrats think they can run over your lives, overrule your values, meddle in your faith, and tell you how to live, what to say, and where to pray. But we know that parents, not bureaucrats, know best how to raise their children and create a thriving society. And we know that families and churches, not government officials, know best how to create a strong and loving community. And above all else, we know this. In America, we don't worship government, we worship God. Vocês pegaram, vocês leram, pelo menos, você estava muito baixo, não sei se estava baixo, vocês leram a tradução? Vocês conseguiram ler? Beleza? Menos mal, então. Vocês viram que o discurso do Destino Manifesto é um discurso preso na cultura dos caras. Então, assim, eu não acho que é uma mentira, assim, eu não acredito, tá? Mas eu acho que eles acham que é verdade, vocês pegaram? Eles acreditam que eles foram escolhidos por Deus mesmo, tá bom? Então, a formação do Império Norte-Americano, a gente relembra do Destino Manifesto.
Para quem não lembra, o Destino Manifesto acreditava que eles seriam guiados pela divina providência para levar, né, desbravar as fronteiras naturais do Atlântico ao Pacífico, que foi a expansão para o oeste, lembra? E eles tinham uma missão, que é uma missão civilizadora, levar a civilização aos não civilizados. Eles acreditam nesse discurso. Se você vê o Obama, tinha um discurso parecido, Bush, Clinton, Kennedy. Se você vê, os presidentes norte-americanos, o Trump, se não me engano, é o 45º, tá? O discurso é vivo, é cultural dos caras. É cultural dos caras isso. Então, o Império Norte-Americano ele se expande com base nessa doutrina, que nós já vimos. Isso aqui é uma revisão, você já viu isso. Porém, com base nessa doutrina, nós vamos desenvolver o quê? Se você parar para pensar, em 1823, nós temos a doutrina Monroe. O que seria a doutrina Monroe? América para os americanos. Então, com base no Destino Manifesto, os Estados Unidos começam a se preocupar com a América. Professor, por que você falou se preocupar? Eu falei me preocupar, né? O preocupar, porque enquanto os outros países estão explorando a África e a Ásia no neocolonialismo, o imperialismo norte-americano é na América. O imperialismo norte-americano, ele é na América. E a América para os americanos, eu gosto, né, de falar para vocês que essa ideia de liderança no hemisfério, né, ocidental, com base na América, poderia ser chamado América para os americanos ou América para os norte-americanos. Porque eles estão criticando o quê? O isolamento da América das questões europeias. Ou seja, quer ver? A aula que vocês tiveram com o Marcão, independência do Brasil, estão tendo aí. 1822, os Estados Unidos reconhecem a independência do Brasil. Os Estados Unidos não quer que nenhum país europeu domine a América. Ele quer dominar a América, mas ele não vai falar isso. Ele não quer que nenhum país europeu tenha o domínio sobre o continente americano. Ele quer dominar o continente americano. E é isso que é muito importante vocês lembrarem. É isso que é muito importante vocês entenderem. Entendeu? É um protecionismo, não porque eles gostam da gente. Não existem amizade entre países, existem interesses. Sempre falei isso para vocês. E aí, juntamente, aí, né, depois da doutrina Monroe, você vai ter o Colorado Polk. O que é o Colorado Polk? Os Estados Unidos como nação continental e anexação de territórios. O Colorado Polk falava o seguinte: estão abertos, qualquer país que deseja ser anexado a gente, será anexado a gente. Ou seja, tanto o Destino Manifesto, que é a base, é o início, doutrina Monroe, Colorado Polk, faz o quê? Países que são dominados pelos europeus e querem ser anexados pela gente, nós vamos anexar, nós vamos ajudar. Quem vai sofrer com isso? México, Cuba, Porto Rico, Panamá. Porque os Estados Unidos não estão ali porque eles gostam desses países. Tem interesse sobre esses países. O país não gosta de outro país. Então, o Império Norte-Americano se forma com base nessa doutrina religiosa, você viu o discurso do Trump, Deus e política, e justificando qual que é a missão deles. Justificando qual que é a missão deles. Vocês vão ver, vou dar um spoiler, na aula de tensões de atualidades entre Irã e Estados Unidos, spoiler, hein? Eu vou mostrar para vocês que a morte do general iraniano, o Trump vai falar, não, mas nós temos que livrar o mundo do terrorismo. Nós temos que levar a democracia para o mundo. Discurso dos caras presos no Destino Manifesto. Beleza? Tranquilos? Então, doutrina Monroe,
América para os americanos, colorar pouco, tá? O isolamento das questões europeias, Beatriz, claro, é que é o seguinte, quem colonizava os países europeus? Quem colonizava o Brasil? Portugal. Quem colonizava a América Espanhola? A Espanha. O que os Estados Unidos vai fazer? Vai apoiar os processos de independência para os europeus saírem, presta atenção, saírem e eles ficarem na América. Se eu estou lutando contra os europeus, eu vou ter uma política isolacionista em relação aos europeus. Então, por exemplo, os europeus estão lutando pela África, pela Ásia, no neocolonialismo, na partilha da África e partilha da Ásia. Eu estou na América. Essa política de isolamento que os Estados Unidos vai ter. Que os republicanos, principalmente, vão ter. Então, eu apoio os processos de independência, anexo países que antes pertenciam a esses países europeus e me isolo deles. Beleza? Tranquilos? Querem não falar nada, né? A Sônia, inclusive minha mãe chama Sônia também. A Sônia é a única que elogia os meus slides, né? A Sônia falou da semana passada que meus slides estavam muito bonitos, né? Mas tudo bem, muito organizado, né? Só para ressaltar. Beleza? De boa? Obrigado, Beatriz. Obrigado. Vou passar, eu já disponibilizei para vocês, vou passar por causa do tempo. Obrigado, Vinícius. O quê? Os slides do Titi são mais bonitinhos. Ah, que slides do Titi? Obrigado, Marinho. Obrigado. Né? Slides do Titi. Ah, fica colocando célula, eles baixam tudo da internet. Eu que monto isso aqui. Eles baixam tudo slide pronto, animação pronta. Eu que faço, né? Ah, Titi, o quê? Beleza? Uma coisa que eu sempre tive dúvida, os Estados Unidos teve alguma parte da independência do Brasil? João Pedro, ele reconhece a independência do Brasil. Reconhecimento. É que um país, para ficar independente, tá? Vou te perdoar dessa vez, hein, Vinícius? Só dessa vez, tá? Brincadeira. Ó, para você ter independência, 3 países têm que reconhecer você como independente. O Brasil teve, ó, Estados Unidos, o México e a Inglaterra. E por último, Portugal, né, que tinha que reconhecer onde foi paga uma indenização. Tá bom? Então, os Estados Unidos, através da doutrina Monroe, ele reconhece o processo de independência do Brasil, reconhece Dom Pedro como imperador do Brasil. Beleza? De boa? Eu tenho quantos minutos, só para me localizar aqui? 5 minutos? Vamos para o próximo slide. O expansionismo oceânico é o seguinte, famosa estratégia da baleia, né? O que seria a baleia? Por quê? Qual oceano os Estados Unidos tinham domínio? 15 minutos ainda, Maria Alice? É isso? 10 minutos. Obrigado. Mas eu fico 15 se vocês quiserem, hein? Cadeira. Qual oceano os Estados Unidos tinha domínio? Se você fosse analisar, que estava lá, né, na costa leste. 15, beleza, menos mal, melhor ainda. Qual oceano? Outra coisa, os Estados Unidos já tinham do leste ao oeste, expansão territorial. O general Mahan vai falar o seguinte, o almirante Mahan, né, que se tornou general depois. O Mahan vai falar o seguinte, se os Estados Unidos já têm o domínio territorial, o que está faltando para os Estados Unidos ter? O que seria a baleia? A baleia seria dominar os oceanos. Qual oceano que os Estados Unidos vai partir para cima primeiro? Qual? Caribe, o Lago Americano. Caribe é qual oceano? O Mar do Caribe tem qual oceano? Deixa eu ver se vocês responderam aqui. Estou esperando. Caribe, qual oceano? Estou esperando. Atlântico. Então, o Caribe vai ser o famoso Lago Americano. Então, dá uma olhadinha aqui.
Olha aqui, isso aqui seria o lago americano, o domínio sobre o Atlântico. Porém, se eu pegar o Havaí e a ilha de Guam, o Havaí está no Oceano Atlântico? Não. Onde que está o Havaí? Que oceano que está o Havaí? Olha aqui, ó, Oceano Pacífico. Então, olha que coisa louca, ó. Se você estiver mexendo no celular, assim, se assistindo a aula, se estiver preparado para assistir Fátima Bernardes, presta atenção que é uma das partes mais importantes da aula. Os Estados Unidos já tinham, ó, presta atenção, da costa leste, olha a setinha do mouse aqui, ó, a oeste. Aí o Mahan falou o seguinte, o Mahan, ó, agora que nós temos o domínio territorial, falta a gente ter o domínio oceânico, a expansão oceânica. Vamos dominar o Atlântico, mas também vamos dominar o Pacífico. Então, o Havaí e a ilha de Guam, o Havaí e a ilha de Guam é a consolidação também do Oceano Pacífico. Essa briga com o Oceano Pacífico, ó, só um spoiler. A briga pelo Pacífico vai se chocar com um país lá na Segunda Guerra Mundial que vai ser inimigo dos Estados Unidos. Que os dois, lembrando, né, para você que acredita que a Terra é geóide, que ela é redonda, tá? Se for plana, não dá para você entender isso. Mas os Estados Unidos tá vindo para cá, ó, tá lutando pelo Oceano Pacífico também. Já dominou o Atlântico, vai dominar o Pacífico, ó. Tá aqui. Os Estados Unidos estão vindo para cá. Quem lá do Oriente está se chocando com os Estados Unidos vai ser um grande imperialismo entre os dois e vai levar os Estados Unidos. Perfeito, Manuela. O Japão. Ah, então spoiler. Essa briga dos Estados Unidos pelo Oceano Pacífico vai levar ao conflito com o Japão. Beleza? De boa aqui, a grande baleia é dominar tanto o Oceano Atlântico quanto o Oceano Pacífico. Já tinha o domínio territorial, agora eu vou para o domínio oceânico. Tá bom? E a Guerra Hispano-Americana? Para pegar Cuba, as Filipinas e Porto Rico. Mas com destaque a Cuba. Por que Hispano-Americana? É uma guerra entre quem? Tenta ligar o nome aí. Guerra Hispano-Americana é uma guerra entre quem? Estou esperando. Espanha e Estados Unidos. Beleza? Cuba, Filipinas e Porto Rico pertencem à Espanha. Os Estados Unidos vai brigar com a Espanha. Os Estados Unidos vai ter um choque com o imperialismo japonês. Você não pode esquecer disso. Os Estados Unidos está começando a crescer de maneira... Está se tornando a potência mundial. Vai se tornar a potência mundial. Não sei se vocês sabem, a emenda Platt... Alguém já ouviu falar de emenda Platt? Sim ou não? Não? Então deixa eu contar para vocês. Quando Cuba fica independente... Eu vou dar um spoilerzinho, mas um dia eu juro que eu conto a história para vocês de Cuba. Eu vou dar uma aula de Cuba, tá? Você está perguntando atualmente, Mari? Ou você perguntou no período? Atualmente ou no período? Fiquei na dúvida da sua pergunta. No período, vai passar a pertencer, mas Porto Rico era uma colônia espanhola. Antes de ser, pode ver que Porto Rico fala espanhol. Antes pertencia à Espanha. Beleza? Ó, deixa eu contar rapidinho. Eu sei que tá dando tempo, vai contar rapidinho. O que é emenda Platt? É a independência de Cuba. Cuba era domínio espanhol. Tinha um navio chamado Encoraçado Maine. Um navio norte-americano parado lá no porto de Cuba. Esse navio explodiu. E foi o motivo que levou ao início da Guerra Hispano-Americana. Os Estados Unidos falavam que quem explodiu esse navio foi a Espanha. E partiram para cima da Espanha, arrancando os territórios cubanos. A emenda Platt, só para vocês terem noção, na Revolução Cubana vocês vão entender. A emenda Platt é uma emenda na Constituição cubana, que não vale mais, né, depois que teve a Revolução Cubana, que permite a qualquer momento os Estados Unidos a fazer intervenção em Cuba. Os Estados Unidos deixam Cuba independente, só que ele não esperava a Revolução Cubana, que é uma briga contra os Estados Unidos também diretamente. A Revolução Cubana,
Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, os nomes da Revolução Cubana, eles vão enfrentar o imperialismo norte-americano, tá? E vão deixar a emenda Platt de lado. Quem financia, quem ajuda na independência de Cuba vira tipo um protetorado. Perfeito, perfeito. E a qualquer momento, na Constituição cubana, a emenda Platt permitia com que Cuba fosse invadida pelos Estados Unidos. É que a Revolução Cubana impediu isso. Beleza? Tranquilos? E aí, para a gente encerrar esse Império Norte-Americano, para ver como ele vai entrar em crise, ó, como ele está crescendo. Território, mar, oceano. Para encerrar, a famosa política do Big Stick, que vocês muitas vezes veem na geografia. O grande porrete, que foi feito pelo presidente Theodore Roosevelt. Eu joguei tudo de uma vez aqui, porque eu sabia que eu ia falar bem no finalzinho da aula. O que seria o Big Stick? O grande porrete, que foi, vou colocar aqui, intervenções dos Estados Unidos na América. Qualquer país que fosse intervir na América, qualquer país que fosse ficar contra os Estados Unidos, a política do Big Stick é a política que vai, é do grande porrete. Ou seja, quem manda aqui somos nós. Nada que ameace os interesses norte-americanos na América pode ser feito. Nós vamos descer a lenha. Aí você concretiza de fato o imperialismo norte-americano, os Estados Unidos se tornando um império, né? Ou seja, ali vai ser muito difícil tirar o poder dos caras. A concretização do domínio, presta atenção, para de copiar, olha aqui, ó. Os Estados Unidos ainda vai ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico, construindo o Canal do Panamá. O Canal do Panamá, você tinha que dar uma volta aqui antes, ó, do Canal do Panamá para chegar no Oceano Pacífico. O Canal do Panamá vai passar no meio, ou seja, deixa eu projetar aqui para vocês. O Canal do Panamá, ó, no lugar de você dar essa voltona gigantesca, você passa no meio, ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, beleza? O que facilita o domínio dos Estados Unidos sobre o Pacífico. E a Amanda falou, explica de novo o imperialismo japonês. Amanda, pega aqui é o Oceano Pacífico, não é? Olha o Oceano Pacífico aqui. Se você continuar indo reto no Oceano Pacífico, né, dando a volta, você vai sair no Japão. E o Japão também queria o mesmo oceano que os Estados Unidos queria, que é o Oceano Pacífico. Então, Japão vai enfrentar os Estados Unidos, eu que vou dar essa parte para vocês, por causa do Oceano Pacífico. Beleza? Ambos querem a mesma região. Respondi, Amanda? Beleza? Quantos minutos eu tenho? Só para eu me localizar, já deu horário. Eu estou meio perdido com esses horários. 3 minutos? 3 minutos dá para fazer um miojo, dá para fazer um filho. Alguma dúvida aqui? Deixa eu, assim, já vou voltar aqui, que deve ter gente copiando. Mas, ó, só para vocês pegarem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, quando você pega o Canal do Panamá, ó, a ligação, ó. Olha o tamanho. Na casa de vocês sintoniza o Canal do Panamá? Vocês assistiram alguma coisa do Canal do Panamá? Brincadeira, ficou muito ruim, né? Depois eu passo, Augusto. Passo para vocês sim. Passo sim, nós combina um dia e joga aí. Preciso comprar um teclado, né? Eu joguei com o Pedro nas férias, mas um dia só. O resto eu fiquei fazendo material, fazendo slide, né? Vamos retomar as lives. O Felipe tá preguiçoso demais, Mário. É difícil convencer o Felipe. Tá muito mandrião, né? O teclado do notebook é muito ruim. Meus queridos, alguma dúvida aqui? Eu sou ruim pra caramba, né, Pedro? Eu sou ruim pra cacete. Mas deu pra quebrar o galho. Jogando notebook ainda? Muito ruim. Mas nós vamos combinar de novo. Calma aí que eu vou dar uma agilizada no material. Nós vamos combinar de novo. Aí sim, molecada joga. É igual andar de bicicleta. O Pedro falou isso pra mim no dia. Ficou lá me protegendo. Valeu, viu, Pedro? O Pedro foi muito bonzinho. Meus queridos, dúvida aqui nessa parte? Expansionismo, umas coisas. Bom dia, Pietra. Bom dia. Alguma dúvida aqui? Vocês querem ligar eu não sei, acho que eu consigo ligar o áudio agora. Ó.
Está até ligado para você já. Alguma dúvida? Tudo certo? Por que eu mostrei como que o Império Norte-Americano se formou? Desde o Destino Manifesto, presta atenção, a construção do Canal do Panamá. E qual que é o nosso próximo tema? Ele vai participar da Primeira Guerra Mundial. Ele vai vencer os Estados Unidos? Vai. Mas o que vem depois da Primeira Guerra Mundial? A crise de 1929. Então, a nossa próxima aula é a crise de 29, que eu vou gravar para vocês. Beleza? Tranquilos? Os caras chamando para X1. Né? Calma, deixa eu treinar. Se vocês entenderam, por favor, me respondendo isso, depois eu passo para vocês. O Pedro tem, pega com o Pedro aí que o Pedro tem. Eu te autorizo, Pedro, a passar. Que isso, gente? Tem que fazer material do Enem, tem que gravar a aula, tem um mundo para fazer, senão eu jogaria. Vocês pegaram o que eu fiz com o material? Estados Unidos, Império, crise do Império, nazismo, fascismo para ajudar o Marcão, Segunda Guerra, o Império está aí de novo. Vocês pegaram mesmo? De verdade? Posso ficar tranquilo, então? Então, beleza. Ó, qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição. Quero agradecer o carinho de vocês, agradecer demais aí a paciência por esse momento e vou deixar gravado para vocês já a crise de 29. Não sei se vai ser hoje, que eu estou cansado já. Sônia, obrigado, viu, pela paciência, pelo carinho. Se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Tá bom? Fiquem com Deus aí. E boa aula para vocês. Eu que agradeço a aula, agradeço aí o carinho. Tá bom?